Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos comentar algo muito importante a respeito da história da França. Nós estamos vendo que atualmente a França ela tem sofrido uma destruição. Essa destruição atual, né, da sua cultura, nós vimos isso basicamente agora nesses últimos meses, se eu não me engano agora foi em março ou fevereiro que ocorreu a legalização, né, do aborto. Na verdade, não apenas a legalização do aborto, mas o reconhecimento como o ato do aborto em ser um ato constitucional do direito da mulher. Eu nem sei se podia falar essa palavra aqui, né? A-B-O-A-B-O-R-T-O. Nem sei se eu podia falar essa palavra aqui no YouTube, mas enfim, nós vimos isso ocorrer na França. Foi o primeiro país do mundo a reconhecer este ato como um ato constitucional de direito constitucional da mulher. Isso foi uma das coisas mais absurdas que já ocorreram na história recente a respeito deste tema, né, deste ato. Vários outros países já tinham legalizado, mas nenhum reconhecido como um ato constitucional. E nós vemos dentro da história da França que a França foi palco de inúmeras revoluções. Revoluções estas que alteraram e destruíram a França. Destruíram inicialmente a monarquia e a igreja, que foram as duas instituições principais que formaram a França. E a partir da destruição destas duas instituições, a França ela começa um caminho para a destruição. O que é interessante é que a cada momento que antecede uma revolução, ocorreu uma tentativa de Deus em tentar evitar que essa revolução acontecesse, como se Deus dando um aviso, dizendo, por favor, não cometam isso, não vão por este caminho, porque vocês vão se dar mal. Da mesma forma que Deus enviou os profetas lá no Antigo Testamento para o reino de Israel, para que eles não fossem destruídos e tomados pelos babilônicos, enviou os profetas para que eles fossem ali tentando conduzir o povo e o povo voltasse à verdade e o povo não ouviu os profetas e aí foi derrubado primeiramente pelos assírios no norte e depois o sul foi destruído pelos babilônicos e assim o templo, toda a muralha, a cidade de Jerusalém foi tudo destruído por Nabucodonosor. Daquele mesmo modo, podemos dizer assim, que nos últimos 250 anos, 300 anos, se nós pegarmos aí a Revolução Francesa, Deus tem avisado e enviado profetas para evitar que esses males ocorressem. A própria Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora na Medalha Milagrosa, em Lourdes, em La Salette, todas estas aparições elas antecederam alguma revolução. A Medalha Milagrosa ocorre em meio a 1830. A de Lourdes e de La Salette antecedem a Comuna de Paris. Antes ainda da Revolução Francesa, 100 anos antes, nós tivemos a aparição do Sagrado Coração. Todas essas aparições, esses momentos que Deus intervém dentro da história da França, Deus tem a intenção ali de evitar que um mal aconteça. Mas do mesmo modo que o povo não ouviu, lá no Antigo Testamento, o chamado que Deus estava dando, atualmente os franceses não estão ouvindo o chamado de Deus, esse puxão de orelha que Deus tem dado. E aí a França ela vem sendo destruída constantemente por cada uma das revoluções. Começamos pela Revolução Francesa, mas depois vou dizendo aqui de cabeça, né, mas nós temos a Revolução Liberal Maçônica Comunista em 1830, temos a Comuna de Paris, vamos ter depois Maio de 68, vamos ter agora todos esses movimentos ateus e liberais. A França, aquela que era a filha predileta da igreja, aquele país que foi formado a partir do ensinamento da igreja, de repente agora ela está se tornando totalmente bárbara e provavelmente ela se tornará um país, um califado muçulmano. A França vai se tornar uma região totalmente muçulmana. É o que nós podemos prever a partir do caminhar da carruagem.
E por que isso acontece? Essa é a grande pergunta desse vídeo. Por que a França ela vem sendo destruída a cada momento? Vem sendo destruída a cada dia. E a resposta está no chamado civilizacional que a igreja tem. Quando a igreja foi evangelizar os bárbaros que derrubaram o Império Romano, dando início aí àquilo que podemos chamar de Idade Média, que é o período convencional aí que vai do século V, VI, mais ou menos, né? Início do século segunda metade do século V, início do século VI, até aí. Aí tem uma grande discussão sobre o final da Idade Média, enfim, alguns colocam meados do século XIV, outros já colocam o século XV, outros colocam o século XVI e por aí vai. Mas a gente pode tratar disso num outro vídeo. Quando a igreja começa essa missão evangelizadora, ela tem a intenção de converter os bárbaros, mas essa conversão dos bárbaros ela não é apenas uma conversão religiosa, onde os bárbaros deixariam os seus deuses pagãos, né? Todos eles eram nórdicos, eles vieram do norte, então todos eles são descendentes desses povos ali que habitavam a região da atual Dinamarca, norte da Alemanha, os vikings que vão estar nos países da Suécia, da Finlândia, da Noruega, enfim, toda essa região ali. Todos esses povos que habitavam essa região, eles cultuavam deuses pagãos, né? Muitos deles adoravam Thor, adoravam Odin, eles trocavam um pouco, havia um modelo ali de mitologia que os unia, mas eram várias tribos diferentes, os godos, os visigodos, os ostragodos, os vândalos, todas aquelas tribos. E a igreja, então, ela inicia um processo de evangelização. Só que essa evangelização ela não consistia só numa mudança religiosa, mas ela consistia em uma mudança moral, religiosa e civilizacional. Uma mudança que se realizava dentro do próprio modelo de vida. Quando os nórdicos pagãos, né, os francos que habitaram aí a França e formaram a França, eles se converteram, eles fizeram com que toda aquela tribo que havia hábitos pagãos passassem agora a ter hábitos civilizados. Porque o paganismo, ele é um barbarismo. O paganismo leva as pessoas a um barbarismo. As religiões pagãs levavam os nórdicos a realizarem sacrifícios humanos, a realizar cultos poligâmicos, a realizar uma ação de pilhagem, de ataque, de domínio sobre os outros, porque não há uma visão de dignidade entre as pessoas. Cada tribo ela se acha detentora e responsável por expandir o seu reino e dominar os outros. Ela tem essa visão de si, cada um dos grupos. Então eles não tinham uma visão onde cada ser humano tem uma dignidade, não tem uma visão sobre a dignidade da vida, não tem um olhar sobre o que é caridade, não entendem o que é a ética, não entendem o que é um pensamento jurídico, não entendem o que é um formato de leis, porque eles viviam guiados e coordenados a partir de uma escalagem, uma concentração da violência. A violência era quem regia a regra das coisas. Quem era o líder era o mais forte. Quem comandava o exército era o mais forte. Os próprios julgamentos, eles não tinham nenhuma lógica. Julgamentos por combate, julgamentos onde se usava a força para determinar quem era inocente daquele que era o culpado. Então todo esse modelo de sociedade era um modelo de sociedade pagão pelos próprios hábitos religiosos que levavam eles a ter estes hábitos sociais, políticos e culturais. Então quando a igreja vem e converte este povo, transforma-os em cristãos, não é apenas uma mudança religiosa na qual eles, agora eu sou cristão, mas vou continuar com os mesmos hábitos de vida. Não, essa mudança religiosa impacta em uma mudança social e espiritual, cultural, para aqueles que
agora adotaram essa religião. E a partir disso, a sociedade agora ela se altera. Então, os francos, que eram uma tribo totalmente desorganizada, baseada a partir da força, do domínio da força, toda uma organização sem nenhuma ligação lógica, como era a organização romana, como era a organização grega, ou outras organizações das civilizações antigas que agora esses bárbaros destruíram. Quando ela se converte, ela deixa de ser uma tribo perdida e desorganizada e passa a se tornar uma nação, pois dos francos sairá a França. E esse processo de alteração, de conversão, se deu pelo efeito da missão da Igreja Católica como instituição evangelizadora. E não apenas evangelizadora, mas um chamado civilizacional. Porque a Igreja ela tem esta capacidade de transformar a vida do indivíduo e essa transformação ela impacta na vida daqueles que estão em torno dela. Então, quando nós temos uma conversão de uma tribo inteira, aquela tribo inteira agora ela se torna civilizada. Ela passa a ter hábitos de uma sociedade correta, de acordo a uma lógica moral, uma lei que rege e que conduz o povo do modo correto. Esses francos, eles se converteram e assim nasceu a França. Isso ocorreu com as sociedades hispânicas, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos países nórdicos, né, com a conversão dos vikings e o nascimento da Escandinávia. Isso aconteceu com o reino de Kiev, que foi a conversão dos eslavos, e por aí vai. A gente poderia aqui alongar o vídeo e falar de cada uma dessas conversões. Mas a questão aqui importante é que esta ação de transformação da sociedade se deu pelo papel da Igreja Católica. E o papel da Igreja Católica dentro da Idade Média, ele é fundamental para nós entendermos esse período histórico. Então, aqueles que vão estudar a Idade Média, eles precisam entender o que é a Igreja Católica, porque senão eles não vão conseguir entender o que é a Idade Média. Quando você olha para estes pensadores materialistas, esses pensadores marxistas, ateus, liberais, que vão falar da Idade Média sempre com um tom pejorativo, é porque eles não entendem o que é a Igreja Católica. E por conta deste motivo, eles acabam abandonando a realidade e acabam ficando a partir de uma ideia que eles têm da Igreja. Eles vão pensar a Idade Média de maneira ideológica. E aí eles não entendem o que vem acontecendo atualmente. O que está acontecendo na França? Com o fim do papel da igreja social dentro da França, a igreja desempenhava um papel importantíssimo na sociedade francesa e desde a Revolução Francesa ela foi cada vez mais sendo afastada. A gente está vendo um processo de retorno ao barbarismo. E as práticas que outrora foram vencidas pela moral e pela educação católica ensinada aos bárbaros, que agora foi abandonada e está retornando. E a tendência é que esse barbarismo aumente. Então nós vemos práticas como estas de uma constituição adotar um ato de assassinato como um ato de dignidade da pessoa. Enfim, meus caros, só para vocês terem um pouco de noção dos problemas que a Europa enfrenta por conta do afastamento da verdade. É isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e Deus abençoe.